falar aqui sobre movimento periódico. O movimento periódico é um movimento repetitivo. Ele acontece sempre de intervalos iguais. Um exemplo de movimento periódico seria balançar um pêndulo. Então, algo oscilando aqui, preso, fixo aqui. Ó. Então, esse pêndulo, você levanta ele e solta. Ele vai passar por essas posições, depois ele vai retornar. E esse movimento continua aqui indefinidamente, se não houver nada que cesse esse movimento, se não tiver atrito ou dissipação de energia aqui. Então, esse movimento continua indefinidamente, para lá e para cá. Então, esse é um movimento periódico, ele se repete de tempos em tempos. Então, o movimento periódico é isso. Uma das características do movimento periódico, já disse pelo próprio nome, é o período. O período é o tempo gasto para ele completar um ciclo. Então, qual seria o ciclo do pêndulo? Sair daqui, vir até aqui e retornar. Quando ele retornar, ele completa um ciclo. Então, o tempo gasto para ele ir e voltar, a gente chama de período. Então, esse período é o tempo gasto para um ciclo completo. Então, a gente chama o período de T. T maiúsculo, a gente define como período. E o período é medido em segundos. A unidade de medida do período é o segundo. Uma outra grandeza relacionada a movimento periódico é a frequência. Ou seja, quantas vezes esse ciclo ocorre a cada intervalo de tempo. Então, se esse aqui balança muitas vezes ou poucas vezes, então a frequência está determinando isso. A unidade padrão de medir frequência é o Hertz. Então, Hertz quer dizer um ciclo completo a cada segundo. Então, se esse pêndulo aqui vai e volta em um segundo, ele tem uma frequência de 1 Hertz. Se ele vai e volta 2 vezes em um segundo, ele tem uma frequência de 2 Hertz. E assim por diante. Quanto mais vezes ele vai e volta por segundo, quer dizer maior a sua frequência. A unidade padrão de frequência é o Hertz. A frequência a gente indica por uma letra F minúscula. Então, a frequência é medida em Hertz. Frequência tem a ver com o número de oscilações que ocorrem no intervalo de tempo. A gente pode imaginar ela como sendo um número por intervalo de tempo, o número de vezes que ocorre o ciclo por intervalo de tempo. Essas duas grandezas estão relacionadas. A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Um tipo particular de movimento periódico é o movimento oscilatório. O oscilatório é o seguinte, ele fica em torno de algumas posições e apenas inverte o sentido. O caso clássico de movimento oscilatório seria uma mola presa a um bloco aqui. Então, quando você puxa o bloco e solta, esse bloco vai vir, comprime a mola, depois a mola empurra o bloco de novo, ele retorna a essa posição. Então, a única coisa que acontece aqui é a inversão do sentido. Ora ele vem da esquerda para a direita, ora ele vem da direita para a esquerda. Então, é um movimento periódico, ele se repete por períodos inconstantes. Desde que não haja dissipação de energia, esse movimento é repetitivo e os tempos para que essa repetição aconteça é o mesmo. Mas, além disso, a única coisa que alterna aqui é a direção. No pêndulo, a gente tem direção e sentido aqui mudando todo instante. Aqui, a única coisa que muda é o sentido. Aqui, a única coisa que alterna é o sentido. Ora ele está da direita para a esquerda, ora da esquerda para a direita. Então, é o mesmo tipo. Então, vai ter vai ter frequência, vai ter período. Período e frequência vão continuar a estar ligados por essa relação aqui. Para esses dois tipos de objetos, tanto o pêndulo quanto esse movimento aqui de uma massa presa à mola, esse aqui a gente costuma chamar de sistema massa-mola. Esses dois arranjos a gente consegue deduzir o período. Porém, a gente usa uma matemática um pouco mais complexa. Então, para o pêndulo, o período de um pêndulo depende de duas coisas. Uma constante, 2π. O período do pêndulo depende só do tamanho do fio e da gravidade. Não depende da massa que está presa aqui no fio. Pode ser uma massa pequena ou uma massa grande, mas esse período aqui não depende. Isso é para oscilações pequenas, para um sistema ideal. Então, mas para a maioria dos casos a gente considera isso aqui.
No sistema massa-mola, o período do sistema massa-mola depende de duas coisas também. Da constante elástica da mola, do tipo de mola e da massa presa. No sistema massa-mola só depende dessas duas coisas. Não depende do tanto que eu estico, nem aqui, nem aqui. Eu posso esticar muito a mola ou pouco a mola, tanto faz. O período continua sendo o mesmo. Aqui eu posso levantar o pêndulo pouco ou muito, o período continua sendo o mesmo. Não depende dessas duas coisas. Então, isso é uma expressão bastante comum de ser cobrada. Então, a gente vai recordar delas para a gente poder calcular o período desses dois tipos de sistema. Então, essas expressões são bastante úteis porque boa parte de problemas físicos mais complexos a gente parte dessa ideia de coisas oscilando, e coisas oscilando vão ser ou parecidas com o pêndulo ou parecidas com o sistema massa-mola. Então, a gente consegue resolver coisas muitíssimo mais complexas partindo dessas ideias. Então, por isso tem essa utilidade. Um exemplo aqui, a gente quer calcular qual que é o período de um pêndulo desse aqui, com um fio de 90 centímetros preso a uma massa de 2 kg. Para a gente resolver isso, basicamente aplicar a expressão que diz qual que é o período do pêndulo. O período do pêndulo só depende do tamanho do fio e da gravidade. Supondo que está na Terra, a gente vai usar a gravidade como 10. O tamanho do pêndulo, o tamanho do fio aqui, é 90 centímetros. A gente vai tomar como 0,9 metros. Substituindo aqui, zero vírgula nove, gravidade 10, zero vírgula nove dividido por 10 é 0,09. Raiz de 0,09 é 0,3. 2 vezes 0,3, então o período do pêndulo é 0,6 π segundos. O π é uma constante, se quiser trocar pelo valor dela ou deixar como π, tanto faz. Então os exemplos são isso, é basicamente pegar os valores e aplicar na expressão.